Em 2016, houve uma grande reestruturação nos cursos ofertados pela UFSC no campus de Joinville. Entre eles, houve a alteração de um nome de um curso para Ciência e Tecnologia. Mas afinal, que curso é esse? Quem que pode fazer? Como é que é essa grade curricular? Ciência e Tecnologia? Não era interdisciplinar e mobilidade? E aí começou a gerar uma confusão, sou ou não sou do curso, que curso é esse? Quem que pode entrar num curso desse? Onde é que ele vai trabalhar? Como ele vai entender o que ele está fazendo? E aí começou a gerar uma crise. Um curso de 3 anos, com uma rápida formação, mas com excelência, porque ele está no mundo das exatas, desenvolvendo o seu curso dentro dos cursos de engenharia, pronto para o mercado. Mas que mercado? Surgiu a ideia, então, em 2017, de pensar uma semana acadêmica. Qual é a melhor forma de você conseguir entender um curso se você não aproximar quem está inscrito nele? A semana acadêmica, basicamente, ela é formada por estudantes, pelos estudantes e para os estudantes. Então, a primeira semana acadêmica do bacharelado em Ciência e Tecnologia, ela foi coordenada e organizada pelos estudantes Patrícia, Andréia e Diego, onde tiveram, na verdade, um desafio. Não existia semana acadêmica, em pouquíssimos cursos se falava numa semana acadêmica. Então, como ser pioneiro nessa área? Como desenvolver? Como agendar uma visita técnica? Como fazer com que os estudantes participassem disso no meio de um semestre curricular, que a gente sabe que não é muito fácil, porque a gente tem algumas disciplinas um pouco mais difíceis ou que exigem um pouco mais de tempo da nossa dedicação. Mas deu certo. Então fizemos palestras, fizemos visitas técnicas, começamos nas mesas redondas, nas oficinas. Nessa época o professor Diego Duarte era o subcoordenador do curso e eu, que estou aqui narrando para vocês, professora Andréa, estava na coordenação. Eu sou essa pessoa ali junto com a Patrícia, Andréa e o Diego. Deu certo? Sim, e na verdade começou a promover algumas inquietações. A gente tem logo? A gente tem uma identidade? Como é que a gente faz com que isso aconteça? Será que é importante fazer isso? Ter uma identidade de um curso, usar uma camiseta do curso, usar uma camiseta de uma semana? E aí a gente começou a perceber quais eram as grandes áreas que o curso estava se propondo a fazer, né? Então, desde o projeto de manufatura, pensar a inovação, pensar a criatividade no desenvolvimento de produtos, as ciências da engenharia presente em toda a nossa grade curricular, na essência de cada uma das disciplinas que são exercidas e que são estudadas pelos estudantes, e com o grande enfoque das tecnologias, dos sistemas, das programações. E aí a gente começou a pensar que cores, né? Então cada uma das cores também foram propostas para estimular tanto uma relação visual quanto na perspectiva de identificação. Identificação do dia da atividade, do evento que vai ser realizado. Então os propósitos eles começaram a ter uma integração maior. Essa integração só era viável e possível com a participação dos estudantes. E aí a gente começou a desenvolver alguns eventos antes das semanas acadêmicas. Então, nosso primeiro passeio ciclístico, pedalamos mais ou menos 20 quilômetros para gerar essa motivação inicial enquanto formação de grupo. Então, quem organiza uma semana acadêmica precisa estar engajado, precisa entender qual é o propósito que se quer com aquele evento, qual é a motivação que vai fazer com que as pessoas queiram participar, queiram se mobilizar para durante um semestre letivo parar em alguns momentos para assistir uma palestra, para ir numa visita técnica, para fazer uma roda de conversas, para tirar dúvidas, para ter o teu desenvolvimento pessoal, para entender o que realmente você deseja para a tua carreira profissional. Em 2018, a nossa SAB, ela ganha logo, então. Ela ganha força, ela ganha maturidade no desenvolvimento,
tanto das visitas quanto também na nossa marca. Então, o que queremos deixar? Qual é a identificação que a gente quer que os outros cursos percebam, que a gente quer que a comunidade perceba? Que curso é o de ciência e tecnologia? Estamos nos formando para quê? Estamos desenvolvendo a nossa base de ensino por quê? Qual é a logo que se quer quanto identidade que vai gerar para mim uma promoção enquanto eu for apresentar o meu currículo? E esse engajamento dos estudantes durante essa organização, ela foi tanta que a logo, na verdade, ela foi gerada pelos estudantes, em principal do Eriel, que é esse rapaz aqui embaixo que você vê barbudo, né? Que também nos auxiliou na identificação da logo do curso, que é essa engrenagem que ela, por meio de um sistema, ela vai sendo desenvolvida pelos elos das ciências das engenharias. Oficinas, palestras, minicursos, visitas, todas elas promovidas e organizadas por estudantes. O que isso gera, né? Que competência isso gera para um acadêmico universitário? Determinação, liderança. Você já começa a desenvolver a tua rede de contatos para uma possível carreira profissional. Você mostra no teu currículo que você tem uma possibilidade e você tem a experiência em como saber lidar com um grupo que pensa diferente, mas que tem um propósito único, que quer fazer sempre o melhor. E quanto mais engajados forem, melhor. Engajamento não significa que todos pensam igual. Muito pelo contrário, engajamento significa eu saber ouvir o outro nas suas diferentes opiniões, porque a construção de um evento, ele parte com o princípio de olhares diferentes na promoção de uma realização, que é única para um curso, mas é para os outros cursos, é para a integração de um curso, a integração de um fundo acadêmico, né? de um fundo maior, que é a mobilização entre nós. Uma das coisas que foram definidas em 2018 é que a SAB ela sempre se realizaria no início do ano, porque no segundo semestre a gente já tem institucionalmente, né, a UFSC ela já promove a Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão, nós temos também o Congresso Nacional das Engenharias da Mobilidade, nós temos uma série de eventos que normalmente acontecem no segundo semestre, enquanto que no primeiro a gente fica um pouco assim, sem saber direito o que fazer, para o que fazer, como eu vou me identificar com um curso que eu ainda não conheço. Então a nossa estratégia foi justamente no primeiro semestre fazer essa integração acadêmica e no segundo semestre fazermos algumas atividades, alguns eventos, né, algumas ações sociais. Então esse foi uma das decisões que o grupo, enquanto acadêmicos, decidiu. Agora a gente não pode esquecer de celebrar. Então, falar de semana acadêmica, falar de projetos em conjuntos, sempre é falar também em comemorar. Em 2017, nós começamos com os churrascos. Então, tivemos o nosso primeiro churrasco, houve uma pequena integração. No segundo churrasco já houve o triplo de pessoas, né? A gente quase não conseguiu, no local onde a gente tinha previsto para realizar, a gente quase não conseguiu abarcar todos. Houve daí uma pizzada e também em 2018, depois da SAB e durante a SAB a gente fez a integração inicial e também sempre nos pós-eventos é importante que a gente vibre, conseguimos, realizamos, houveram coisas que a gente faria diferente, claro, por isso que existe o próximo ano, por isso que existe a terceira SAB, a quarta SAB, sempre vão existir semanas acadêmicas, enquanto a gente houver o engajamento dos universitários, enquanto a gente houver um grupo que queira entender
Qual é o meu propósito? Né? Será que eu tenho possibilidades? Onde será que eu tenho essas possibilidades? Para o que eu estou estudando? O que me mobiliza? Então, sempre que eu pensar assim, vamos ter e vamos realizar semânicas. Em 2019, nós fizemos então uma roda de conversa, nós fizemos a integração entre calouros e egressos, entre formandos, já quase saindo, né? Então, quais eram esses dilemas para quem está saindo? Quais são os dilemas para quem está entrando? Então, a importância da troca, da verificação de que as ansiedades, elas sempre permeiam a nossa vida, mas como lidar com elas? Como fazer com que elas sejam compartilhadas? Saber pedir ajuda é importante. E aí, nesse saber pedir ajuda, a gente começou a perceber em 2017, 2018, na questão das tecnologias, nós somos muito requisitados. E aí houve uma parceria muito forte com a Neogrid na relação de prover cursos na área da programação, para que a gente consiga fortalecer alguns entendimentos do porquê eu estou estudando tal linguagem, para que e onde eu vou aplicar, qual é a visão prática que eu vou ter dentro de uma empresa com aquele conhecimento que eu já adquiri. Então, a SAB ela tem esse princípio da aplicação de algumas teorias e da visualização de que aquilo que a gente aprende enquanto sala de aula, a gente vai conseguir aplicar, cada um na sua área. Então lembra, nos eixos do curso a gente tem algumas áreas de formação. A gente não vai ser bom em todas, mas eu preciso entender um pouco mais daquilo que me move adiante. Em 2019 nós temos a troca da coordenação, então agora o professor Rômulo, ele é o coordenador do curso e eu então passo a subcoordenação. Então percebe que toda a organização da semana acadêmica, ela sempre é feita pelos estudantes, como eu já falei, mas os coordenadores, eles auxiliam os estudantes na formatação, em alguns contatos, para que não esqueçam de fazer alguns apontamentos, né? Como que a gente poderia conseguir outras parcerias ou alguns outros recursos. Então, nesses entendimentos que se tem, é o que a gente chama também de amadurecimento das semanas, de amadurecimento dos acadêmicos. E aqui é importante falar que quando a gente fala nesse crescimento, na primeira SAB em 2017, onde nós tínhamos 3 estudantes, 2 deles continuaram como organizadores na SAB de 2018. E isso faz com que a gente não perca a memória, a identidade daquilo que a gente já construiu. E essa foi uma proposição que tem sido levada e que tem sido realizada em todas elas. Quando você gera o elo de integração entre os que estão um pouco mais à frente com aqueles que estão entrando, você consegue inovar, criar, gerar, mas ao mesmo tempo resgatar, construir, consolidar aquilo que já foi executado. Além de churrasco, além de pizzas, a gente se propôs a fazer também algumas atividades dentro da UFSC. Então, muitas vezes, alguns dos estudantes, eles não conseguiam celebrar no momento externo, ou por causa do horário, ou porque eu viajo para a cidade de meus pais, ou dos meus familiares, e a gente começou a pensar diferente. Então, como a gente vai criar esse elo, como é que a gente integra um grupo, permitindo com que todos pudessem participar? E aí a gente pensou nos cafés, né? O café de integração. Então, no intervalo entre 2 aulas e outras, né, a gente começou a convidar os estudantes a se conhecerem. E além de se conhecerem entre eles, também se conhecerem no seu desenvolvimento. Então, a gente sempre propõe um café. Aquele que pode ficar permanece, aquele que tem a sua aula, a sua disciplina ou o seu estágio, né, extensão ou pesquisa, ele segue seu caminho, os demais ficam.
O nosso primeiro café de integração teve a colaboração da Bruna Bortolato. Ela foi psicopedagoga aqui conosco no projeto PIAP e ela trabalhou com desenvolvimento emocional. Então, como lidar com algumas ansiedades de entender aquilo que nos move, aquilo que efetivamente queremos fazer, sem pressões, né? Sem realizar sonhos de outros, mas entender um pouco mais do nosso próprio sonho. 2019 foi um ano muito bom. Por quê? Porque nós tivemos a semana acadêmica no primeiro semestre e no segundo semestre a direção do Centro Tecnológico ela teve a ideia de fazer uma integração entre os cursos por meio de uma semana integrada realizada na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Bom, mas aí a gente começou a pensar e dizer, mas no segundo semestre a gente queria fazer a nossa ação social e agora já tivemos a semana acadêmica, faremos outra? Bom, veio a ideia, engajada pelo estudante Rubens, de fazer um campeonato interinstitucional e também colaborativo de xadrez. Então, houve todo o engajamento para convidar a UDESC, convidar a UFSC, os seus estudantes, para esse campeonato, que foi elaborado no hall, no hall de entrada, né, no saguão principal do campus de Joinville. Os estudantes que organizaram as atividades e o evento dessa jornada, eles estão nessa foto aqui com o logo, né, da UFSC, onde está o professor Rômulo, que é o atual coordenador do curso, com camiseta cinza. Então, nós temos o Wesley, o Bruno Bortolato, a Thaís, e aqui ajoelhados o Rubens, a Beatriz e o Felipe Ronck. Além do campeonato de xadrez, foram feitos algumas atividades de programação para pensar um pouco como é que a gente trabalha as páginas, web, aplicativos, roda de conversa. E essa integração com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia fez com que várias escolas municipais e interestaduais também tivessem a possibilidade de conhecer a nossa infraestrutura e realizar atividades conosco. Foi uma ação social e uma integração excelente. E foi o momento de agradecer. Nosso último momento, nosso último contato juntos, né, foi em dezembro de 2019, quando nós fizemos o nosso café natalino. Foi o momento de brindar as nossas dificuldades superadas, brindar a nossa saúde, brindar a nossa integração, porque foi um ano bem puxado, né? Foi um ano com semanas, foi um ano de jornada, foi um ano de principalmente a criação de um elo entre professores, entre estudantes, entre servidores, entre acadêmicos, um elo que não se rompe pela distância, muito pelo contrário, um elo que fortalece, porque a gente já está ansioso para que esse novo ano chegue e a gente tenha mais momentos juntos, para que a gente possa realizar novamente os anseios de vocês, a organização de vocês, os sonhos de vocês, aquilo que vocês desejam fazer, aquilo que vocês desejam construir, com o nosso apoio. Se vocês tiverem alguma dúvida maior, se vocês ficaram curiosos para saber quais são as atividades, como é que isso realmente aconteceu desde 2017, entra no nosso site, cientec.joinville.ufsc.br, tem um link ali, sabe, Cientec. Se você clicar, você já vai ter acesso à página da SAB com todas as informações, e inclusive se você quer fazer parte, né? Vamos pensar a SAB 2021, ela já está por aí, vamos lá. Vamos nos motivar a fazer diferente, principalmente agora que a gente teve um ano em que a gente construiu algumas novas redes, a gente precisou entender algumas coisas diferentes, então a gente pode fazer melhor, a gente pode fazer melhor. Qualquer dúvida, por favor, entrem em contato. Um grande beijo para vocês, sintam-se
fortemente abraçados.